Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pensando Educação, uma iniciativa da UCIP Pira 21, em parceria com a TV Unimep e com a Rádio Educativa FM. O programa de hoje traz como tema o projeto Meio Ambiente e Sustentabilidade, desenvolvido no mês de novembro na Escola Estadual Getro Vaz de Toledo, localizada no bairro Jardim Itapuã. Para falar sobre o assunto, eu tenho o prazer de receber a professora Silvia Caetano, que é professora de Geografia e coordenou as atividades, e a diretora Maria Elisa Cancian. É um prazer tê-las aqui e também é um prazer recebê-las para contribuir com informações nessa edição do Pensando Educação. O prazer é nosso de estar aqui, de ter recebido esse convite. Então, professora, eu gostaria que vocês começassem apresentando a escola para que as pessoas tenham uma noção de como é a Escola Getro, né? Então, falar um pouco sobre a estrutura, o número de alunos. Acho que a Maria Elisa, a diretora, pode esclarecer. Então, a Escola Getro é uma escola já da década de 80, que foi crescendo conforme a comunidade foi crescendo. É de periferia, fica no Jardim Itapuã. Tem a média de 800 alunos, com período manhã, tarde e noite, em todos os períodos funcionando bem. Uma escola que está bem estruturada, ela tem uma sala de leitura equipada com professor responsável. Ela tem uma sala de projeção que os professores podem agendar e utilizar para exibir o que achar necessário, de internet ou filme, alguma coisa. Lousa digital, né? Tem a lousa digital que foi adquirida agora. E tem também o Acessa, que é a sala de informática com monitores presentes para os professores poderem trabalhar com os alunos ali, com pesquisas e tudo mais. Os estudantes estão bem servidos, então. Bem servidos. E vocês já atendem em período integral ou não? É só manhã, tarde e noite? Só manhã, tarde e noite. Noite. Por enquanto não. Então, no segundo bloco, nós iremos falar mais sobre o projeto, né? Mas assim, quais turmas participaram? Então, neste projeto participaram turmas do ensino fundamental. Uma sala do 7º ano, que era a antiga 6ª série, né? E as salas do 8º ano, que também eram antigas 7ª séries. Então, lá nós temos 3 salas de 8º ano, que foram os que participaram, e uma sala que é que eu dou aula, né? Embora nós tenhamos 3 salas de 7º ano, eu dou aula para apenas um, então foram as salas do período da tarde do ensino fundamental que eu realizei esse trabalho. E ao longo do ano, os alunos eles trabalharam essa relação entre o ser humano e o meio ambiente por meio do currículo oficial do Estado de São Paulo. Eu gostaria que vocês comentassem um pouco e citassem algumas das atividades que foram desenvolvidas. Então, tanto o 7º ano quanto os 8º anos, eles vêm contemplados já neste currículo os temas relativos ao meio ambiente e o ser humano, a interferência de um com o outro, essa interação entre os dois, né? Então, por exemplo, os 7º anos trabalharam a biodiversidade brasileira, os sistemas, os ecossistemas brasileiros, Cerrado, Caatinga. Então, ao longo do ano, nós viemos desenvolvendo todo esse conhecimento, assim como os 8º anos, que desde o primeiro bimestre trabalharam as questões muito voltadas ao uso da energia pelo ser humano, as diferentes formas de energia e dos recursos naturais, né? A apropriação dos recursos naturais para o desenvolvimento do ser humano, atendendo às nossas necessidades, né? Então, desde a chegada, por exemplo, de Colombo aqui à América, utilizando os meios naturais, as correntes marítimas, os ventos, né, que ele conseguiu chegar através de um desvio, né, de seu percurso até aqui. Então, a partir daí, eles começam a interagir essa questão dos recursos naturais, passando pelas diversas fontes de energia, como a energia do sol, que é a energia da vida, o uso do petróleo, que são os recursos não renováveis, assim como também a utilização dos recursos renováveis. Então, foi um ano inteiro perpassando por esse caminho, esse tema dessa apropriação do ser humano da natureza e a melhor forma de conviver com isso, né? É bom que eles já chegaram para desenvolver o projeto com uma rica bagagem, né, diretora? Com conhecimento já daquilo que estava sendo trabalhado. Na prática, eles já tinham conhecimento teórico disso, né? Isso foi muito bom. E hoje em dia a gente percebe que com pequenas ações todos nós já podemos contribuir para que os recursos naturais sejam preservados. Então a escola tem um papel fundamental nessa conscientização. O que vocês acham disso?
Eu acho fundamental, porque é justamente isso. Nós tentamos buscar que o aluno construa essa consciência de que não adianta ficar tentando grandes e mirabolantes planos para salvar o planeta, para fazer coisa pelo planeta, se não começar por ele mesmo, por pequenas ações, por ele entender que ele é responsável pelo meio em que ele vive, não é? E com as atitudes deles, o desenvolvimento dessa responsabilidade que cada um tem pelo ambiente que nós vivemos. Então isso é interessante ser construído com os alunos, ser incentivado, que eles tenham essa consciência. E aí, só completando, eles aprendendo isso enquanto criança, eles cobram isso dos pais, dos familiares. Isso é muito importante, porque é a época que isso fica realmente apreendido por eles e eles cobram dos demais, né? Então isso é importante. Eu até ia comentar essa questão, mas já que a senhora tocou nesse assunto, professora, é legal que eles podem passar isso para a família, para os amigos, ou seja, eles vão transformar a realidade, né? Isso, a partir, acho que de uma pequena sementinha, não é? Que eles tiveram essa oportunidade, esses conhecimentos, é natural que eles cheguem em casa, comentem com a família, demonstrem para a família e passem a agir daquela forma e sirvam de exemplo, e isso vai se espalhando. Eu acredito que dessa forma a gente consegue, aí sim, de uma coisa pequena e transformando em algo um pouco maior né, agindo na comunidade e se espalhando desse jeito. E vocês têm, assim, um panorama de como foi a recepção dos pais com esse projeto, até dos alunos? Então, os alunos, eles receberam muito bem, eles estavam ansiosos por chegar o momento, né, propício para trabalhar essa questão, né? Então, toda hora eles querendo, quando vai, né, que eles queriam, porque como a gente veio num caminhar, né, ao longo do ano, aí eu já salientei que em novembro nós trabalharíamos com um projeto específico que era para finalizar o conhecimento ao longo do ano, né? E a recepção dos pais também foi boa, né? Porque eu acredito que o pai, vendo que o filho está efetivamente aprendendo, está levando para casa aquele conhecimento que ele teve, eu acredito que é sempre bem-vindo. E o entusiasmo dos alunos percebia-se no decorrer das aulas. Inclusive, teve aluno que quis fazer para a diretora, para a coordenadora, entregou e foi lá e explicou o que era, que tinha que cuidar direitinho para que ele brotasse, que chegasse no final. É aí que a gente percebe o resultado do trabalho de vocês, essa escola engajada, né? Muito bom. E aí, assim, vocês têm alguma história, talvez alguma vivência que vocês presenciaram lá com os alunos que tenha marcado nesse período, esse ano todo que vocês trabalharam essa questão do ser humano e o meio ambiente? Eu acredito que o que mais me chamou a atenção na realização desse projeto foi verificar esse espírito de solidariedade que eles têm. Porque acabou, quando nós chegamos no fato de confeccionar o boneco ecológico, foi preciso a ajuda mútua deles para poder fazer o boneco, em que uma pessoa sozinha ficaria difícil ela fazer ali, porque tem que preencher o boneco com o pó de serra, o material que é utilizado, né, para fertilizar, para que as sementes brotem, né? Então, o trabalho em equipe que eles demonstraram, esse engajamento de um querer ajudar o outro, de um colaborar, sentar na mesa com o outro, então isso acho que foi o que mais me chamou a atenção, o que mais me marcou realmente, e eles quererem, como a diretora disse, presentear a coordenadora com um exemplar para que elas pudessem cuidar também, porque o objetivo foi que eles tivessem essa noção de que a natureza precisa de cuidados, porque senão o boneco não brotaria, né? Então, acho que isso foi o que mais me marcou realmente, eles ficarem atentos a isso, eles trazerem experiências também de que, eu vi isso, porque nós também vimos vídeos, né? Eles viram questão do descarte do lixo de forma regular e irregular, então isso tudo gerava debates, né? De coisas que eles viam no cotidiano deles, então essas coisas foram as mais interessantes. Só para que você que nos acompanha entenda, o boneco ecológico ele foi confeccionado no final de todo o projeto, né? Como uma etapa final mesmo, né, professora? Isso,
como nós vamos chegar mais nessa bloco. Isso, mas foi isso, porque como nós viemos desenvolvendo esse trabalho ao longo do ano, e como eu disse, eu queria algo que no final amarrasse tudo isso para que concretizasse os conceitos que eles aprenderam. Então aí, como forma de concretizar isso, eu propus que nós fizéssemos esse boneco, né, que eles viveriam esses conceitos por alguns dias. E foi o que aconteceu. Você tem alguma vivência para nos contar, diretora? Que tenha marcado? Olha, o que eu posso destacar é realmente o engajamento dos alunos, porque eles ficaram no pátio trabalhando só com uma professora e a classe inteira lá fora, mas não deram trabalho nenhum, se engajaram mesmo, um ajudou o outro. Então foi muito bom ver isso, esse espírito de equipe mesmo deles. Bacana. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, não saia daí. Tem 2 jeitos de conter as mudanças climáticas. O primeiro jeito, você se torna um cara popular, inicia uma carreira política meteórica, se candidata a cargos públicos, é eleito presidente, transforma o país numa superpotência. E aí, convence os outros países a parar de poluir o planeta. E o segundo jeito de conter as mudanças climáticas? Ué, use só lâmpadas fluorescentes. Salvar o planeta é agora ou agora. Pensando Educação está de volta. O tema de hoje é o projeto Meio Ambiente e Sustentabilidade, que foi desenvolvido no mês de novembro na Escola Estadual Getro Vaz de Toledo, localizada no bairro Jardim Itapuã. Nós continuamos com as professoras, a professora Silvia Caetano de Geografia e a diretora Márcia Elisa Cancian. Então, agora que as pessoas já conhecem a escola, nós já debatemos um pouco sobre o tema Meio Ambiente e Sustentabilidade, vamos falar sobre o projeto, né? Queria saber como que surgiu a ideia, professora, e qual que foi o objetivo? Então, essa ideia, ela já é uma ideia antiga minha, né, que da época da faculdade nós já tínhamos desenvolvido alguma coisa parecida nessa área ambiental, e é uma questão sempre bastante pertinente, né, o meio ambiente. Então, como nós trabalhamos, como eu já disse, o fator ambiental, principalmente com os 8º anos, o ano todo, falando sobre a necessidade de equilíbrio dos recursos naturais para que o meio possa se desenvolver, né? Então, nós precisamos do sol, mas também não podemos ter muito sol, nós precisamos de água, mas também não pode ter muita água, nem pouca água. O dióxido de carbono, que normalmente é tido como um vilão, mas se ele tiver em falta, também é prejudicial, o planeta pode correr riscos, né, de baixa temperatura, né? Então ele tem um fator fundamental para a vida. Então tudo isso eles viram ao longo do ano. E chegou no final, eu queria que eles fizessem uma atividade que eles vivessem isso. E através da confecção do boneco, eles tinham que desenvolver essa coisa do proteger, ter a responsabilidade, porque eles tinham que cuidar, né, dos bonecos, tinham que aguar o boneco, mas com equilíbrio, né, porque se é muita água não Esse boneco, ele é como se fosse uma planta, é isso? Só pra... Isso, ele é feito, ele usa como base uma meia calça, que pode ser reutilizável, né, reutilizada, sementes de alpiste e pó de serra. Né? Então ele precisa receber água, porque daí vai acontecer a germinação das sementes, mas se tiver muita água, morre. Se tiver pouca água, não nasce. Se tiver muito sol, não vai para frente. Se tiver pouco sol, então eles têm que ter toda essa responsabilidade de cuidar do desenvolvimento, que é o que a natureza precisa, ela precisa de equilíbrio. Então com isso eles desenvolveram essa questão do equilíbrio, né? E que a natureza em si precisa do cuidado e da proteção, haja vista que o ser humano interfere nela. Então, se ele interfere, ele precisa interferir com responsabilidade, cuidando, protegendo,
né, para que haja sempre o equilíbrio, pensando sempre nas gerações atual, mas também principalmente nas gerações futuras, né? Então eles também puderam ver a questão da sustentabilidade, né? Que nós vivemos uma sociedade capitalista e essa sociedade ela consome. Então o fato não é vamos deixar de consumir, mas o fato é vamos consumir de maneira mais responsável, vamos fazer os descartes de maneira mais responsável, né? E vamos procurar produzir com responsabilidade também, né? Então tudo isso, esse conceito da sustentabilidade, é você apropriar-se da natureza, mas de maneira a pensar nas gerações futuras, né? Então, finalizando com esse boneco, eles puderam ter esse senso de responsabilidade, né? Esse senso de que ela precisa de equilíbrio, né? E de proteção. Então, tudo isso foi desenvolvido com o boneco. Bacana. E essa noção de responsabilidade é interessante também porque ela foi aplicada em relação à natureza, enfim, né? Mas a gente percebe que através dessa atividade os alunos eles desenvolvem a responsabilidade nas demais áreas da vida também, não é, professora? Pois é. E o interessante, eu queria frisar o seguinte, a professora propôs o trabalho, solicitou o material, então nós nos dispusemos, né, a ir atrás e trazer, porque é um material que custo baixo, mas que rendeu um trabalho muito bom, né? Muitos frutos depois disso. Então, não foi o gasto, né? Não pensamos no gasto, fomos atrás, compramos, disponibilizamos para ela poder fazer esse trabalho, e aí a gente vê tudo que surgiu desse trabalho simples que foi feito. O lúdico também é muito importante, né? Professora Silvia, vocês desenvolveram, assim, quais foram os conceitos trabalhados? Eu gostaria que você comentasse também sobre o cronograma de atividades, como que vocês se organizaram. Então, nós começamos, esse trabalho do boneco, a finalização do ano letivo, né, com o boneco ecológico. Eu comecei a realizá-lo no mês de novembro, no início do mês de novembro. Então, nós tivemos uma série de discussões em sala de aula para poder sensibilizá-los para a questão ambiental, né? Para poder fechar tudo aquilo que nós já tínhamos visto ao longo do ano, né? Relacionando com tudo que eles já tinham aprendido. Então, para isso, eu utilizei de aulas discursivas, expositivas, mas também utilizei vídeos em que eles puderam ver discussões sobre meio ambiente, sobre resíduos sólidos, né? Sobre cooperativas de catadores, né? Então, tudo isso foi usado para sensibilizá-los, né? Para motivá-los para até chegar na fase da confecção do boneco. Eles também puderam fazer redações, né? Então eles também tiveram produção de texto, que é a interdisciplinaridade com a língua portuguesa, né? Então eles produziram texto, elaboraram relatórios, né? Então foram vários frutinhos que tiveram e terminou com a confecção do boneco e depois a posterior apresentação desse boneco. Então eles levaram para casa para eles cuidarem e depois de 15 dias eles retornaram com o boneco para a gente ver qual tinha sido o resultado final. E agora eu gostaria de saber de vocês, se vocês ficaram satisfeitos com o resultado final. Para mim foi muito gratificante, ver o brilhinho nos olhos deles, a satisfação deles entenderem o que estava acontecendo, porque o boneco é realmente muito bonitinho quando você vê ele brotado, né? O cabelinho, né? Entre aspas, brotado, é uma graça, mas principalmente saber que por detrás daquilo havia um conhecimento que foi, não é? Tinha sentido, tinha significado. E principalmente vê-los trabalhando em equipe, um colaborando com o outro, deixando as diferenças todas de lado. Então, eu acho que isso foi o mais gratificante para mim. Eu acho que isso talvez tenha marcado e vai marcar muitos deles, vão se lembrar quando já forem adultos dessa atividade. Com certeza. E a seriedade e responsabilidade deles, né? De ter um tempo exclusivo para cuidar do boneco, para que crescesse, para que desse o fruto para trazer para a professora ver. Então, eles tiveram que ter seriedade e responsabilidade nisso. Bacana, então eu agradeço a contribuição de vocês, parabéns pelo projeto. E agora nós recebemos os alunos para saber como que foi essa experiência.
Agora eu tenho o prazer de receber os alunos, o Matheus Augusto de Souza Matos, que é do 8º ano, e a Ingrid Ramos Ribeiro, que também é do 8º. Então é um prazer tê-los aqui. Prazer Eu gostaria que vocês comentassem, assim, contassem para o público o que vocês acharam dessa experiência de trabalhar um tema tão importante como o meio ambiente. Então, essa experiência para mim não foi tipo algo novo, porque a gente desde o ano inteiro já trabalhou esse tema de cuidar do meio ambiente, e acho que esse boneco no final do ano foi tipo como fechar com aquela chave de ouro que faltava. A gente confeccionou esse boneco para a gente ter a ideia de que meio ambiente não é só apenas árvores, belas árvores, flores, só que é que a gente tem que cuidar para a gente poder ter não só apenas a gente, pensando na gente, mas pensar nas gerações futuras. Ingrid, como que foi esses 15 dias cuidando do boneco? Uma grande responsabilidade. É uma responsabilidade boa, né? Tipo, você pode ter, assim, perto de você como cuidar de um pedacinho da sua geração futura, que você sabe que fazendo isso você vai aprender a cuidar mais do meio ambiente e vai poder colaborar com as pessoas que estão por vir, né? Então, foi bem... E assim, eu queria saber também, mudou o olhar que vocês tinham em relação ao meio ambiente? Agora vocês tomam outros cuidados que de repente vocês não tomavam antes? Mudou. Porque quando a gente era criança, a gente sempre achava que meio ambiente era aquilo, uma floresta bonita, isso. Mas quando a gente chegou no 8º ano e começou a discutir esse tema, a gente viu que o meio ambiente tem que ser respeitado e cuidado. Então, esse trabalho mudou o nosso jeito de ver como que é a natureza. E você, Ingrid? Você mudou, assim, de repente, algum hábito que você tinha, agora você não faz mais? Como que é? Mudei, tipo, sei lá, é igual ele falou, você sempre via o meio ambiente como uma floresta, como um monte de flor bonita, mas agora você vê que é uma florzinha que pode nascer, assim, num vaso, ou uma coisa bem simples que pode mudar o seu meio ambiente, sabe? E, tipo, com isso que a professora passou, ela passou os negócios do lixo também, então você vai aprendendo como conviver, sabe? E melhora bastante, sim. Convém a harmonia com o lixo Isso. e o meio ambiente, saber as duas questões. Legal, e agora vocês passaram o conhecimento que vocês adquiriram durante esse ano todo e também nesse final, que foi bem bacana com o boneco, vocês passam adiante para os amigos, para a família? Claro que sim, porque é sempre bom uma pessoa, não só a gente cuidar do meio ambiente, mas todos cuidarem, porque não é só uma pessoa que vai conseguir mudar o jeito que está o desmatamento que acontece. Tem que todos se unir na mesma causa para que esse fator de risco acabe e a natureza continue sendo respeitada. Tipo, cada um tem que ter a sua consciência para cuidar do que vai favorecer a sua geração futura, né? Bacana, eu agradeço a presença de vocês aqui, é sempre muito legal receber um tema tão importante, um projeto tão relevante como esse e também perceber que nós temos hoje alunos tão engajados como vocês. Parabéns! Obrigada. Eu queria agradecer a você também que nos acompanhou, curta a nossa página no Facebook, TV Unimap, tchau e até a próxima!